Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Laura Moreira Dumont, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas. Eu sou estudante de Direito e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a liberdade de expressão e fake news na pandemia. Eu passo a palavra agora à minha colega Ana Beatriz. Oi, pessoal, eu sou Ana Beatriz Mendes Amaral, também estudo Direito na Universidade Pontifícia Católica, campus Foz de Caldas, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fake news para vocês. Vou trazer o conceito, falar suas consequências e também como se prevenir delas. O que se trata as fake news? Fake news significa notícias falsas. Tal termo é muito utilizado para falar sobre boatos, rumores, manipulação, distorção de opinião disfarçada de notícia e, por fim, ela é uma espécie de arma política. Pois se uma pessoa ela não concorda com a notícia, mesmo que seja verdadeira, ela já declara que se trata de uma fake news. O conteúdo falso, ele existe desde as civilizações antigas. Por exemplo, os governos naquela época, eles espalhavam informações falsas para desestabilizar inimigos, mudar rumos de guerra. Mas, Ana, qual que é a diferença do que acontecia antigamente para o que acontece hoje? Pois bem, com a internet, as redes sociais, as mensagens falsas, elas são espalhadas com muito mais rapidez. Por exemplo, as eleições americanas de 2016. Donald Trump derrota Hillary Clinton. Foi neste momento que o debate sobre o conteúdo falso veio à tona. Sabe qual foi o link mais compartilhado na campanha eleitoral? Papa choca o mundo e apoia a candidatura de Donald Trump. Essa notícia era falsa. O Papa nunca apoiou nenhum dos dois candidatos. As investigações descobriram que por trás dessas notícias estavam adolescentes da Macedônia. Eles ganhavam dinheiro inventando notícias falsas sobre as eleições. Mas então, bastava desmentir essa notícia, bastava o Vaticano ou o Papa se pronunciarem. Então, pessoal, o problema é que normalmente o desmentido não provoca a mesma quantidade de compartilhamento que a notícia falsa. Pelo fato da notícia falsa, ela mexe muito com as nossas emoções. Elas fazem nos sentir medo, raiva, surpresa, e ela aumenta a nossa vontade de compartilhar aquele conteúdo para extravasar o que a gente está sentindo. E uma reportagem publicada na revista Science mostrou que uma pesquisa feita pela Universidade Americana MIT, a qual analisou a retransmissão de notícias pela rede social do Twitter, identificou que os links com conteúdo falso tinham 70% de mais chance de serem compartilhados pelos usuários do que os links com as notícias reais. Existe também outro fenômeno que, para explicar essa quantidade, né, chama um ciclo vicioso. Ou seja, quanto mais vezes a gente vê aquela notícia circular, mais vezes aquela informação fica na nossa memória e mais chance de aquilo se tornar verdade para a gente se torna real, né, aquela notícia. Mas, Ana, o que existe essas notícias, o que essas notícias podem causar de consequências? Quais são os problemas delas? O impacto dessas notícias podem ser bem trágicos e causar danos permanentes. Foi o que aconteceu no Guarujá em 2014. Havia uma notícia circulando que existia uma sequestradora de crianças. E nessa notícia tinha um retrato falado. E moradores, né, eles acabaram querendo fazer justiça pelas próprias mãos e acabaram por espancar essa pessoa, né, até a morte. Só que o problema está aí, pessoal. A pessoa que foi espancada até a morte, ela era uma pessoa inocente. Ela foi confundida no retrato falado. Mas vamos aos fatos. O retrato falado, na verdade, ele era um crime ocorrido em 2012, na cidade do Rio de Janeiro. Não tinha nada sobre sequestro de crianças em 2014 no Guarujá. Então, uma inocente acabou perdendo a vida por causa das fake news, né? Porque gerou um grande pânico na cidade e as pessoas preferiram fazer justiça até com as próprias mãos e acabaram acabando com uma vida, né? Esse ano também a gente pode ver que as fake news elas afetam todas as áreas, mas principalmente a área da saúde. São mensagens falando sobre remédios milagrosos ou até que vacina não funciona. Isso tudo sem confirmação científica. Outra reportagem também publicada na revista Science
mostrou uma pesquisa feita por um grupo de universidades nos Estados Unidos, que constatou que os usuários mais velhos, mais de 60 anos, tendem a compartilhar notícias falsas com mais frequência do que o grupo mais jovem, de 18 a 29 anos. O problema é que muitas vezes não se trata apenas de determinar se algo é falso ou se é verdadeiro, pois o que acontece muito são as opiniões disfarçadas de notícias. Por isso a gente tem que saber diferenciar o que é fato de opinião. Os fatos, eles são dados, são análises. Já as opiniões são ideias construídas pelas pessoas a partir dos fatos, mas também de acordo com a sua visão do mundo, de acordo com a sua crença, de acordo com a sua cultura. Outro fator que é muito importante a gente saber diferenciar é o que é infodema de desinformação. Infodema é um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil de encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. A palavra infodema, ela se refere a um grande aumento no volume de informações associadas a um assunto específico, que podem se multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento específico, como, por exemplo, a pandemia. Nessa situação, surgem rumores e desinformação, além da manipulação de informações com a intenção duvidosa. Na área de informação, esse fenômeno é amplificado, pelas redes sociais e se alastra mais rapidamente com um vírus. Já a desinformação, ela se trata de uma informação falsa ou imprecisa, cuja intenção é deliberada em enganar. No contexto da pandemia atual, pode afetar profundamente todos os aspectos da vida e mais especificamente a saúde, pois quando você busca por uma atualização da Covid-19, essa informação ela chega muito rápido até você. E esse ano, essas buscas por essas informações cresceram de 50% a 70% em todas as gerações. Em uma pandemia, a desinformação ela pode prejudicar a saúde humana. Muitas histórias falsas ou enganosas são inventadas e compartilhadas sem se verificar a fonte e nem a qualidade. Grande parte dessa desinformação se baseia em teorias conspiratórias. Algumas inserem elementos dessas teorias em um discurso que parece convencional. Estão circulando informações imprecisas e falsas sobre esses aspectos da doença, como o vírus se originou, a causa, o tratamento e o mecanismo da propagação. A desinformação pode circular e ser absorvida muito rapidamente, mudando o comportamento das pessoas e possivelmente levando-as a correr riscos. Tudo isso se torna a pandemia muito mais grave, afetando mais pessoas e comprometendo o alcance e a sustentabilidade do sistema global de saúde. Mas por que o infodema pode agravar a pandemia? Ela dificulta que as fontes idôneas e as informações, orientações confiáveis sejam encontradas pelas pessoas no mundo em geral, pelos responsáveis pela tomada de decisões e por profissionais da saúde quando precisa. As fontes podem ser aplicativos, instituições científicas, sites, blogs, influenciadores, entre outros. As pessoas elas podem se sentir ansiosas, deprimidas, sobrecarregadas emocionalmente, exaustas, incapazes de atender uma demanda importante. Ela pode afetar os processos de tomada de decisões quando se esperavam respostas imediatas e não dedica o tempo suficiente para analisar os dados e as evidências. Não há controle de qualidade do que é publicado e, às vezes, do que é usado para agir e tomar decisões. Qualquer pessoa pode escrever ou publicar qualquer coisa na rede social. E uma vez postada, é muito difícil a gente tirar dessa rede, Por exemplo, um podcast, artigos, etc. Principalmente nos canais de redes sociais, contas individuais e instituições. Mas como que a gente pode combater esse infodema? Como que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela se programa para conter esse infodema durante a pandemia? A rede de informação, a OMS, tem como objetivo oferecer todos os acessos às recomendações e informações atuais, precisas, fáceis de entender e provenientes de fontes confiáveis sobre eventos de saúde pública e surtos. Atualmente, a emergência da saúde é a Covid-19. No começo de abril, fez uma consulta mundial online de 2 dias
sobre como controlar a linfodema e a Covid-19. Foram reunidas ideias de um grupo interdisciplinar de especialistas e 1.365 participantes de um webinário. Mais de 500 ideias também foram sugeridas em um fórum online itinerário. Entretanto, infodema e desinformação na luta contra a Covid-19 é muito difícil de combater, pessoal, então é uma luta constante. A OMS ela está estabelecendo parcerias e colaborações para apoiar respostas à infodema por meio de criação de recursos globais para verificar fatos e controlar a desinformação, medir e analisar o infodema, sistematizar evidências, traduzir conhecimento, comunicar os riscos, envolver a comunidade e ampliar as mensagens. A equipe Infodema da OMS está trabalhando com afinco para lidar com boatos, por meio de publicações em seu site, canais de redes sociais e mídia em geral. A OMS também está se comunicando com mecanismos de busca de redes sociais, empresas digitais como, por exemplo, o Facebook, o Google, o Twitter, o TikTok, para excluir mensagens falsas e promover informações precisas de fontes confiáveis, como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e a própria OMS, entre outros. A OMS está se conectando com influenciadores pelo Instagram e YouTube para ajudar a divulgar mensagens corretas e que não causarão danos. Mas então, Ana, após todas essas informações, como que a gente identifica uma fake news? Para isso, a Federação Internacional de Associação e Instituições Bibliotecárias, a INFA, ela publicou algumas dicas para ajudar nessa questão. Algumas delas são considerar as fontes, verificar o autor e a data da matéria, ver se o conteúdo é preconceituoso, ler além do título da matéria e verificar as fontes de apoio, pesquisar sobre o autor e consultar especialistas. Existem também algumas páginas que elas identificam se aquela notícia é fake news ou não, como, por exemplo, a Saúde Sem Fake News, que ela é administrada pelo Ministério da Saúde, a agência Lupa aos Fatos, Fato ou Fake. Mas, gente, o mais importante é saber assim. Se você desconfia, se você não tem nenhum dado que aquela notícia seja real ou não, não compartilhe. Se você estiver na dúvida, é melhor não compartilhar do que gerar medo e insegurança em toda a sociedade, né? Agora eu passo a palavra para Ana. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a liberdade de expressão, né? O conceito, a parte histórica, o ordenamento jurídico e as notícias acerca dessa temática. Bom, voltando um pouquinho na história, a liberdade de expressão, ela vem lá do absolutismo, onde as imposições arbitrárias do rei que imperavam, né? Então, não havia um ordenamento jurídico que regesse ou que controlasse a liberdade de expressão. Era apenas se agradasse o rei, tudo bem, e se não agradasse, não estava tudo bem. Então, nós temos a liberdade de expressão como nós conhecemos hoje como uma conquista. Então, portanto, nós devemos lutar, né, e não deixar que a liberdade de expressão se esvaia pelas nossas mãos sem que nós não possamos fazer nada por ela. A liberdade de expressão hoje, ela é garantida na Constituição Federal e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. É um direito, sim, amplo e de acesso a todos. Bom, a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas também existem outros direitos fundamentais, né, que também devem ser respeitados, e, portanto, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, né, então eu sou livre para me manifestar sobre determinados temas e determinados assuntos, até mesmo questões religiosas, até o momento que a liberdade de expressão não esbarra em outros direitos fundamentais, né, de outras pessoas, por exemplo. Então, no caso, a manutenção das instituições democráticas do nosso país, por exemplo, como um caso que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Bom, voltando um pouquinho, né, no Brasil, é uma época de censura que ficou bastante conhecida, foi, né, a ditadura militar. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ordenamento jurídico. Bom, quanto ao ordenamento jurídico, nós temos o artigo 5º que fala da liberdade, né?
e o artigo 19º no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que ele fala mais de forma detalhada, né? Então, ele detalha mais sobre a liberdade de expressão. Aqui são algumas notícias veiculadas na mídia, né? Então, o caso do Roberto Jefferson, que fez vídeos em suas redes sociais, né? Ele colocou em queixa aí as instituições democráticas, né? Então, o ministro Gilmar Mendes veio ao público e disse que posar com arma e fazer ameaças não é liberdade de expressão. Então, de fato, a liberdade de expressão, ela precisa sim ter um limite, né? Para não esbarrar em outros direitos que também são fundamentais, né? Logo, o direito da liberdade de expressão, né? Ele deve ser sim observado, bem como uma eventual ofensa, por exemplo, ao sistema republicano, né? A pessoa ela pode sofrer uma sanção, né? Então, é possível observar, né, que nós particulares, por exemplo, nas nossas redes sociais particular, né? A gente use a liberdade de expressão de uma forma equivocada, né? No caso das redes sociais, né? Que são nossas, são privadas. Mas a gente não deve ferir, né, os direitos das outras pessoas no que tange a moral, o respeito, né? E essa ofensa, ela pode sim acarretar em indenização à pessoa ofendida, né? Então, ultrapassando esses limites da liberdade de expressão, você pode sim incorrer na apreciação do judiciário, né? Porque o judiciário foi dado a ele a missão de solucionar esses conflitos da nossa sociedade, né? Como no caso que eu citei há pouco do Roberto Jefferson, né, que ameaçou a solidez e atacou as nossas instituições democráticas. Então, vale sim a apreciação do judiciário quanto a isso, né? Bom, por outro lado, né, eu vou falar um pouquinho agora da censura. A censura é nada mais, nada menos que limitar a liberdade de expressão, né, de alguém. Então, por outro lado, a censura ela é vedada na nossa Constituição, então é expressamente vedada de forma categórica, né? Não pode haver a censura no nosso país, nem do âmbito público, nem estatal e muito menos do particular. E um grande exemplo desse controle, né, da liberdade de expressão que nós temos é a Coreia do Norte, né? Então, pelas informações que a gente tem, lá é limitado até mesmo o acesso à informação e a internet, né? Ela é bastante vigiada aí e tem as suas próprias políticas de controle, né, quanto à liberdade de expressão. E nessa era digital que a gente vive, né, as próprias redes sociais viram a necessidade de fazer políticas dentro das empresas, né, dessas redes sociais, para poder controlar aí essas informações, porque como a Ana Beatriz havia dito, né, circulam também muitas fake news, né? Então eles fazem esse controle, né, para que nós também possamos, né, não ter aí a gente tem sim a nossa liberdade de expressão, mas tem que ter um limite, né? Não pode ser veiculado, por exemplo, informações na área da saúde, agora com a pandemia, de tal forma que seja veiculado fake news, né, quanto à vacinação e outras temáticas, né? Pode ser prejudicial para as pessoas. Então, nós temos aí os dois lados da moeda. Então, nós temos essa liberdade de expressão, mas também nós temos os limites dela, né? E com esse direito digital, veio também o Marco Civil da Internet para regulamentar toda essa questão de nós, usuários das redes, né? Que é muito importante. Então, nós temos sim que cuidar, que zelar, né? Essa liberdade de expressão que nos foi dada, que ela é muito importante para que a gente possa manifestar as nossas opiniões, mas também a gente deve se policiar para a gente não infringir o direito do próximo, né? Isso é muito importante. Então, voltando um pouquinho, né, esse controle de Estado que é feito, que ocorre na Coreia, né, é expressamente proibido no Brasil. E acho que para concluir é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa exposição. A gente fez com bastante carinho e atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que nós iremos responder mais à frente. E eu passo a palavra para a Ana Beatriz. Então é isso, pessoal. É muito importante a gente saber sobre esses assuntos, porque eles são muito atuais e afetam muito o nosso dia a dia, afetam na pessoa que a gente vai votar, porque uma fake news pode te influenciar a votar numa pessoa que não é confiável, né? Então,
Deixem aqui nos comentários suas dúvidas, espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho vocês a aprender sobre isso. E a continuar assistindo os vídeos do projeto. É isso. É isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.